E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje, mais um Fala Baixada especial. Estou recebendo a prefeita da cidade de Japeri, aqui na nossa Baixada Fluminense, a prefeita Fernanda Ontiveros. Prefeita, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu já estava com saudade do seu retorno aqui no nosso Fala Baixada. Nós temos muita coisa para falar. É possível, prefeita, que um programa só não dê. Por isso eu preciso do seu compromisso para voltar aqui, para, caso esse programa não dê, para falar tudo que a gente quer falar, a senhora já fica no compromisso de voltar, tá bom? Obrigada, Mauro, pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você, né? Você que está sempre muito atuante, né? O jornalismo muito atuante na Baixada Fluminense. E a gente tem essa oportunidade, né? Porque além da gente ter esse bate-papo, a gente também faz uma prestação de contas, de certa forma. Nós, prefeitos e prefeitas, quando a gente tem a oportunidade de estar aqui no seu programa, então é sempre muito maravilhoso para a gente. Prefeito, só falando um assunto que muitos prefeitos, principalmente os do executivo, né, prefeito, governador e tal, às vezes eles evitam fazer a necessária prestação de contas. Eu sei que a senhora, todas as vezes que encontra com a gente está numa solenidade, que pergunta, prefeita, pode gravar com a gente? A senhora imediatamente acena positivamente. Isso é bacana porque mostra que não é só ganhar a eleição, é ter também compromisso com a nossa gente. Isso para nós é muito significativo. Eu queria começar o nosso bate-papo perguntando à senhora que enfrentou uma eleição difícil, não é? Era uma mulher contra 6 homens candidatos, não é isso? Sim. E a senhora foi vitoriosa de forma muito, muito robusta. E assumiu a prefeitura que eu não sei se a senhora sabia que existiam tantas dívidas. E seguramente uma das maiores dificuldades que a senhora teve foi tirar a cidade do SPC, no chamado CALC. Eu estou enganado ou é isso mesmo? Bom, Mauro, desde que a gente assumiu, né, o governo, enfim, como eu vim dizendo, a gente veio de uma eleição difícil, né, mas eu acho que foi uma quebra, né, importante com a velha política. E eu lembro que na posse você estava lá conosco e foi muito emblemático também o fato de eu ser a primeira mulher prefeita eleita da história de Japeri. E a gente tinha naquele momento ali a pandemia, né? Eu lembro que em março a gente já pegou a segunda onda, a gente tinha 3 meses de governo. A gente começa janeiro já tendo que vacinar, né? Foi quando as vacinas chegaram, nós conseguimos ser a primeira cidade do estado a começar a vacinação. E a gente teve também essa questão, né? Japeri estava no CALC há mais de 10 anos. E tinha o estigma que Japeri não ia sair do CALC, como muitos municípios têm a dificuldade de sair. E aí a gente faz um grupo de trabalho, e eu consegui fazer com os funcionários da prefeitura, a gente não contratou nenhum escritório, expert, nada disso, e conseguimos, né, fazer um trabalho ali durante 1 ano e meio, árduo, conseguimos tirar Japeri do CALC, e isso nos possibilitou hoje, né, para a gente conseguir captar recursos, emendas, né, que antes a gente não conseguia. Então acho que foi um grande avanço e foi importante, porque muitas vezes as pessoas acham aquilo que eu brinco. A gente não pegou uma Paris, né, uma cidade onde tudo funciona e você só vai implementar alguma política pública, que você coloque uma marca, não é, do seu governo, enfim. A gente meio que pegou uma cidade um pós-guerra, pós-bomba, uma cidade que com muitos problemas de muitas décadas, né, vamos dizer. E então a gente teve que ir para o enfrentamento mesmo, né, das dificuldades, criar as estratégias, o planejamento, né, uma dificuldade que muitas cidades têm, de fazer projetos, né, porque também se você não fizer projeto não adianta você captar recursos que você não consegue executar, né. Trouxemos também para a administração pública, que eu achei que foi muito importante, a gente colocar o pregão eletrônico, né, a gente trazer colocar o portal da transparência para funcionar realmente, então modernizar também a administração pública, não é, mas respeitando a LRF, tudo isso. Então eu acho que foi um avanço grande e a gente tem que continuar nessa pegada para que Japeri consiga sair daquele marasmo que ficou, não é, onde a gente via uma desesperança muito grande, né, do povo quando eu caminhei em 2020, aquela desesperança e aquela necessidade de uma mudança, né. Eu fui eleita na boca da população, a gente precisa de uma mudança. Então foi isso que a gente conquistou, que a gente está trabalhando para
continuar avançando cada vez mais. Calque, gente, Calque é o SPC, é o Serasa dos municípios. Então, para a senhora tirar a cidade de Japeri do SPC, a senhora demorou 1 ano e meio. Quer dizer, um pedação do seu mandato, que se a cidade tivesse sido administrada corretamente, muitos problemas a senhora não precisava ter enfrentado, é isso, né? A gente se esforçou muito, Mauro, por quê? Porque a gente já entendia a dificuldade que o município tinha. Não é? Quando eu caminhei, eu fiz alguns pilotos, eu fui conhecer algumas cidades do Brasil que eram referência, por exemplo, em mobilidade urbana, em educação, em saúde. Então, esses pilotos também, esses laboratórios nos ajudaram, né, para que a gente criasse um plano de ação. E muito trabalho. Se a gente não trabalha, Mauro, eu sou uma prefeita que todo dia eu estou na prefeitura e acompanho os projetos, vou para os canteiros de obra, vou acompanhar para ver acontecer, porque a gente sabe que a burocracia também é um fator que é muito ruim para a gente, né? O tempo passa, a burocracia e a gente trabalha, né? E eu tenho certeza que a gente está construindo a Japeri do futuro. E eu vou entregar uma Japeri muito melhor do que eu recebi, isso eu tenho certeza absoluta. Só que aquilo que eu digo, Mauro, a gente tem que trabalhar, né, para as próximas gerações. A gente tem que pensar na Japeri dos próximos 20, 30 anos. Né? Independente que a lei eleitoral, né, nos dê oportunidade de 8, mas a gente tem que trabalhar e deixar a cidade com norte, com direção para esse crescimento dos próximos 20, 30 anos, que Japeri precisa e que eu tenho certeza. Japeri, ela é muito privilegiada. Primeiro que tem uma população muito trabalhadora, não é? Geograficamente a gente está bem privilegiado, né? Então a gente tem muito para crescer, muito. E a cidade precisava disso, acho que de gestão e de traçar metas reais, né? Descobrir a vocação da cidade e trabalhar para avançar. Então isso tem deixado a gente muito animado e a gente tem trabalhado e tem conseguido enxergar e trazer para a população essa autoestima dessa Japeri do futuro, que eu tenho certeza que vai ser uma das melhores cidades da Baixada Fluminense, do estado do Rio e do Brasil. Prefeita, tem um assunto que é objeto de incômodo seu e de boa parte da população japeriense, que é uma revolta gigantesca em relação à Supervia, que é a empresa que administra o transporte de passageiro ferroviário. Por um lado, não sei se a senhora concorda, existe uma situação inerte por parte do governo do estado, especialmente do governador Cláudio Castro, que não decide o que vai fazer com essa Supervia. Chega ao ponto de parecer assim que o governo e o seu governante está sendo negligente em relação às medidas que precisam ser tomadas com o que a Supervia vem fazendo. Você concorda? Concordo. A gente já discutiu muito a questão da Supervia, né? Eu já me encontrei com muitos prefeitos, principalmente onde a gente tem o ramal, enfim, onde afeta, a maior parte da nossa população utiliza, né, o sistema dos trens para trabalhar, para terem acesso muitas vezes a tratamentos, enfim, é a maior locomoção nossa e a gente precisa ter uma porta de saída e uma perspectiva futura. E eu acho também, Mauro, tenho certeza, até porque grandes estudiosos da mobilidade urbana também têm o entendimento que precisa ter uma articulação maior. Não só o governo do estado e os municípios, mas o governo federal também tem que estar, não é? Numa pactuação mais ou menos como foi feito com o SUS, Sistema Único de Saúde. A gente tem que ter um Sistema Único de Mobilidade Urbana, para a gente entender o recurso, né? Da onde a gente pode tirar a maior parte do recurso para que a gente faça o sistema funcionar. Porque não adianta a gente ter um sistema que é ineficiente, mas que ninguém consegue trazer uma perspectiva de melhora daquilo. E a população cada vez mais paga uma passagem cada vez mais cara e um sistema que não atende, né? Eu falo isso porque tem estudos que mostram que boa parte, né, de quem faz o uso desse sistema perde qualidade de vida. A gente está falando de 2, 3 horas indo, mais 2, 3 horas voltando todos os dias, né? E muitas vezes em pé, não conseguem sentar, os trens sempre lotados, enfim, e com ineficiência de velocidade, então demora muito tempo para chegar, né? E aí
perdem tempo, perdem muitas vezes esse tempo de vida, essa qualidade de vida, em estar com a sua família, não é? Em poder estar mais tempo na sua cidade, né? A gente está falando isso porque a maioria das cidades da Baixada, você sabe, Mauro, são cidades dormitórias. As pessoas saem de madrugada e voltam no final da noite para o dia, e muitas vezes só tem o domingo, porque muitos trabalham também aos sábados, né? Então a gente tem que criar essa perspectiva de um sistema muito melhor que atenda a população. Porque se a gente não conseguir chegar no usuário, aquele que realmente usa esse sistema, a gente não consegue melhorar. E os trens, como eu digo, a gente teve, durante a escravidão, os navios negreiros, e os trens hoje representam o quê? É uma continuidade disso. A gente tem que quebrar esse paradigma. Quebrar esse paradigma e avançar. E todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. Os municípios, o Estado e o governo federal. Então, se a gente não tiver essa união e pensar junto num sistema único de mobilidade urbana, eu não vejo perspectiva de melhora no sistema, nesses modais que a gente já tem. O senhor acha que o governo federal, em boa parte, em vários momentos, o governo estadual tem um olhar preguiçoso com a Baixada Fluminense? A senhora concorda? A Baixada sofre, Mauro, a falta de investimento de muitas décadas, né? Então, hoje, toda vez que eu estou, que eu tenho a oportunidade de estar conversando com atores políticos importantes do governo federal, é mostrar esse potencial, a vocação que a Baixada tem, esse povo trabalhador, essa perspectiva, como eu disse, geográfica, positiva, a importância da Baixada forte. Se a Baixada se fortalece, o Estado do Rio também vai ser fortalecido. Então, eu acho que é um dever de casa de todo mundo. E eu acho que o governo federal hoje já olha de uma forma diferente. Por exemplo, a gente passou pelo estado de calamidade pública, com as fortes chuvas, em janeiro e fevereiro, e o governo federal veio à Baixada Fluminense, acompanhou, porque a gente precisa demonstrar isso, que a Baixada Fluminense existe. Aqui tem um povo trabalhador, e aquilo que eu digo, as pessoas estão nas cidades, as pessoas não estão no estado do Rio, não estão lá em Brasília. Então, a gente precisa trazer, e eu vejo o presidente Lula hoje muito mais sensível, para a Baixada Fluminense. A gente viu esse olhar dele muito na Baixada, em Nova Iguaçu, em outros momentos lá atrás do governo dele, e hoje eu vejo ele bem sensível, com relação a outros municípios da Baixada também. Eu acho que isso é importante para a gente trazer esse protagonismo para a Baixada, para trazer esses investimentos, para que a Baixada possa sair nesse estado que hoje acompanham muito de subdesenvolvimento para uma região desenvolvida. Prefeito, quero pedir licença por alguns minutos para o nosso primeiro intervalo e propor que no segundo bloco nós possamos falar de um assunto que a senhora domina, que é a saúde. Estou conversando aqui com a médica e prefeita da cidade de Japeri, Fernanda Ontiveros. Bem rapidinho a gente volta, viu, gente? Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero ser feliz, cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333, levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. A sua trilha sonora. Toca aqui. De volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com a prefeita de Japeri, a médica Fernanda Ontiveros.
Prefeita, eu prometi a gente já começar conversando sobre saúde, mas como nós estamos falando de transporte no bloco anterior, eu queria falar ainda dentro do assunto mobilidade urbana. Primeiro, que a senhora já tem comparecido a inúmeras reuniões para falar da Supervia, e a solução nunca vem. Queria perguntar se isso chateia, se isso aborrece a senhora. E a segunda, que é também sobre transporte, alguns municípios, a exemplo, e tomam como exemplo a cidade de Maricá, que conseguiu fazer opção pelo transporte gratuito. Lá em Maricá ninguém paga passagem. Existe essa possibilidade de se fazer em Japeri? Bom, primeira pergunta que você fez, Mauro, eu acho que a gente participa muito dessa discussão com relação à mobilidade urbana, né, especificamente da Supervia, e a gente tem procurado criar alternativas reais para que alguns projetos, até que a gente propõe, né, como eu falei, com relação ao governo do Estado, ao governo federal, né, consórcios, enfim, a gente consiga avançar. Então, a gente tem sempre que manter essa bandeira e não abandonar, porque é aquilo que eu te falei, porque senão a gente não vê perspectiva de melhora se continuar nesse modal que tem hoje. E com relação ao transporte, né, a mobilidade urbana da tarifa zero, enfim, eu visitei a cidade de Maricá, né, eu tenho uma boa relação com o prefeito de lá, Fabiano Horta, e é possível fazer sim, Mauro, até porque Maricá, ela começou esse processo antes de ter a realidade financeira que tem hoje com relação aos royalties. E deu certo. Então, a gente já tem, né, o nosso plano de governo, a gente já está confeccionando. E com essa experiência que eu tive lá, visitando a cidade de Maricá e também estudando outras cidades do Brasil, a gente já quer começar a fazer um piloto, claro, dentro da nossa realidade financeira e orçamentária, para que a gente possa avançar, não é, e chegar um dia a contemplar 100%, né, do transporte com relação à tarifa zero. A gente estudou muito, Mauro, com relação à mobilidade urbana. É por isso que no nosso governo nós construímos ciclovias. A gente está reinaugurando agora o bicicletário, né? O de Engenheiro Pedreiro é o maior da América Latina. A gente fez o projeto que o governo do Estado está executando, que é a Estrada São José, que unifica o centro de Engenheiro Pedreiro, a Chacrinha e Japeri, né? Para a gente não ser mais essa cidade partida, que a gente tem uma distância física de mais de 13 quilômetros, né, pela RJ, então essa nova estrada vai cair para 4,5 quilômetros, então unifica. A gente está drenando e pavimentando, não é, 200 ruas em 17 bairros, muitas empresas de ônibus que operavam na cidade, deixaram de operar, né, a gente tem que fazer a nova concessão, vamos fazer, já está deixando o projeto pronto para fazer para o ano que vem, de linhas de ônibus, mas muitas empresas de ônibus chegaram a entrar na justiça para sair de Japeri, porque não conseguiam se deslocar, né? E acabava, a operação ficava muito cara. Muito buraco, sem asfalto. Não, Mauro, para você ter uma ideia, tem bairros lá que se chover não passa, atola mesmo, né? O ônibus vai ter que ser guinchado, né? Então, quando a gente começa a mudar essa realidade, você começa a dar perspectiva da melhora da mobilidade urbana. Entender que a mobilidade urbana também não são só os transportes rodoviários, né? A gente tem que pensar hoje na bicicleta, né? Em você interligar com vias, né? Ciclovias, faixas, calçada. A gente tem que pensar hoje no pedestre, no mototaxista, a gente tem que pensar, né, em quem hoje quer praticar andar de bicicleta, né? Porque hoje a gente tem que pensar também, né, que o mundo está modernizando e que a gente também tem que diminuir o impacto ambiental, né, com relação à poluição. Então, dessa forma, eu acho que a gente consegue integrar. E é isso que a gente tem que pensar, de uma forma integral, para que a gente consiga avançar e realmente a gente tenha uma mobilidade urbana real. Prefeita, vamos falar de saúde? É uma área que a senhora domina, a senhora é médica, é da cidade e tal, conhece a realidade do povo japeriense como ninguém. Mas eu que, por exemplo, vou a Japeri desde lá de longe, quando Japeri ainda pertencia a Nova Iguaçu, conheço bem, eu via e continuava vendo até bem recentemente, antes do seu governo, prefeitos inaugurarem postos de saúde, policlínica, isso e aquilo, mas o insumo e o material humano necessário para pôr em funcionamento todos esses equipamentos de saúde eram insuficientes.
Aí, nessa gestão sua, a gente tem observado vários e novos programas sendo implementados. A pergunta é, com que recursos a senhora tem conseguido fazer isso? Bom, Mauro, a gente fez o dever de casa partindo da gente organizar os programas. A gente captar recursos específicos para a saúde. A gente conseguiu, por exemplo, ter o aumento do teto MAC-PAP. Né? Com isso, a gente consegue ampliar, né, tanto a atenção básica quanto a especializada. Houve agora também um aumento de 20%, né, do recurso fundo a fundo que o Ministério da Saúde fez, a ministra Nízia conseguiu com relação a prefeituras. Né? Então, isso possibilita que a gente amplie, porque você também não consegue ampliar se você não tiver planejamento, se você não tiver recurso financeiro e orçamentário. Conseguir trabalhar com a Câmara para que a gente também tivesse 40%, né, com relação ao manejo do orçamento. Isso também ajuda muito. E trabalhar o que a gente precisa fazer hoje. E o que a gente fez? A gente ampliou a atenção básica. Eu fiz adesão, por exemplo, do Mais Médico, com 40 Mais Médicos. Foi um dos municípios do Brasil que mais fez adesão do programa, porque se você também não tem médico, você não consegue ampliar as equipes. A gente fez a manutenção e a reestruturação de algumas unidades básicas de saúde, que eram bem precárias, e aí a gente também faz, consegue hoje, a gente vai ter um aumento aí de 7 unidades básicas, mais 7 unidades básicas, para cobrir aqueles vazios sanitários que a gente tinha em alguns bairros, onde uma unidade básica atendia 4, 5 bairros. O centro de especialidade, a gente trouxe especialistas que não tinham alguns tipos de tratamento, por exemplo, um angiologista. Hoje a gente não tem só um angiologista, a gente tem um angiologista que faz um procedimento com relação à esclerose com espuma. A gente tem o gastro, que aí hoje a gente também faz exames específicos, gastro, com relação também à colonoscopia, a gente faz outros exames que não tinham. Eu transformo a policlínica em hospital municipal. E aí a gente aumenta também o número de atendimentos com especialistas, não só clínico, pediatra, mas ortopedia, gesso, a gente traz outros exames de imagem que não tinham, que também foi importante. E a gente cria programas como, por exemplo, o Fila Zero. A gente sai com a meta de zerar as filas de cirurgias eletivas, que é uma demanda ali, a gente tinha pelo menos quase 1.300 pacientes já na fila de espera há mais de 4 anos, era a média, aguardando por uma cirurgia eletiva. Estou falando de hérnia, vesícula, enfim, cirurgia, esterectomia. E a gente hoje já bateu 1.000 procedimentos feitos, 1.000 pacientes foram operados. A gente está falando de 1.300, então a gente praticamente já está zerando a fila. E assim a gente fez também com alguns exames, que tinham uma demanda reprimida muito grande. Então, a gente consegue um avanço que eu enxergo que a saúde é isso. Você tem que trazer muito investimento, você tem que pensar nos programas, e os programas têm que ser acertados para a necessidade. Hoje, o que a gente ainda precisa na cidade, Mauro, é centro cirúrgico, CTI, e a nossa maternidade, tão esperada, Aquilo que eu dizia muito em 2020, em Japeri vai voltar a nascer japeriense sim, porque é um compromisso que eu tenho como filha da cidade, como médica. Eu sou neonatal, minha especialidade pediatria, neonatal, enfim. E nós trabalhamos para isso. Claro que eu queria já ter construído o Hospital Maternidade, mas entendi naquele momento, fazendo, claro, as avaliações, os estudos, o orçamento, os projetos, a gente criou um projeto que é um hospital maternidade, só que o recurso gerava em torno de 50 a 60 milhões. E quando veio o recurso da SEDAI, como eu estava com esse projeto pronto, pensei muito em construir o hospital maternidade. Mas vendo a necessidade que a gente tinha de fazer drenagem e pavimentação, porque quando eu assumi, Mauro, a gente só tinha 30% de área drenada e pavimentada. Eu lanço o programa Japeri Mais, onde a gente está drenando e pavimentando 200 ruas em 17 bairros. Então, a gente sai de 30% de área drenada e pavimentada para 70%. Quando tira o povo da lama, também está Também a gente está investindo em saúde, com É. certeza. Né? Da lama, da poeira, enfim, daquela falta de perspectiva, né? que impacta em tudo, na mobilidade urbana, em tudo, enfim. Então,
defino, né, decido fazer, investir esse recurso nesse programa. Né? Mas a gente não, em momento nenhum eu abandonei a minha vontade e a certeza que a gente precisa desse hospital maternidade. Então, tentei junto ao governo do estado, né, na Secretaria Estadual de Saúde, mas a gente não teve êxito. E também fui até o governo federal. Né, e agora com um novo PAC, que já houve o PAC Seleções, nós fomos selecionados, inclusive nós somos a única cidade do estado do Rio de Janeiro que conseguiu que o projeto, né, da maternidade fosse aprovado, fosse selecionado, né, e o recurso já está garantido. E a gente espera aí nas próximas semanas estar lançando a pedra fundamental, não é? E depois então, de todos aqueles procedimentos. Projetos e tal já vai ficar preparado até o final desse seu primeiro governo, é isso? Sim, sim. A gente deve lançar a pedra fundamental. Estou contando até a vinda da ministra, até do próprio presidente Lula, a gente lançar a pedra fundamental do nosso Hospital Maternidade e outros projetos que também nós fomos contemplados, né? Fomos selecionados no PAC Seleções, que é uma creche em tempo integral, uma escola em tempo integral, mais 2 unidades básicas de saúde, o Céu da Cultura e uma unidade odontológica móvel e dois complexos esportivos. Né? Então, a gente vai lançar essas pedras fundamentais, não é? Que aí eu já estou falando nessa Japeri do futuro, né? Que são estruturas muito importantes para a cidade, né? Esses aparelhos que vão estar lá conosco, enfim, que vai dar uma cara também para a cidade desse investimento, né? A cara do governo federal na cidade de Japeri. Então, a gente trabalhou muito para isso, né? E conseguimos ser contemplados. Eu tenho certeza que o Hospital Maternidade ele vai trazer uma perspectiva para a nossa saúde, onde eu te falei, desses vazios que a gente ainda tem, né? Principalmente com relação a leitos de UTI, adulto, maternidade, centro de imagem, né, e os centros cirúrgicos para que a gente possa fazer as nossas cirurgias na cidade. Estou conversando aqui com a prefeita da cidade de Japeri, Fernanda Ontiveros. Prefeita, queria pedir licença para mais alguns minutos para o nosso próximo intervalo. E queria propor, já que a senhora está falando tão claramente, né, gente? Aqui, conversa clara e direta, né? Falássemos sobre os entraves. Quem tem sido contra a cidade de Japeri, quem está torcendo por Japeri. Eu volto bem rapidinho. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333, levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. A sua trilha sonora. Toca aqui. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com a prefeita Fernanda Ontiveros, prefeita da cidade de Japeri, aqui na nossa Baixada Fluminense. Prefeita, queria falar sobre governabilidade, que a senhora enfrentou várias dificuldades no entendimento do poder legislativo quando olhava para o seu governo. E a senhora foi vencendo cada um deles. Como é que está a situação entre Câmara de Vereadores, Parlamento Municipal com o Poder Executivo? A governabilidade está garantida, Mauro. Foi um amadurecimento também que eu acho que eu precisava passar. Converso isso muito com o presidente da casa e com os outros vereadores. Enfim,
Então, tivemos esse crescimento, esse amadurecimento, e hoje a gente tem a governabilidade garantida porque eles entendem que o meu governo é um governo de trabalho, né? E um governo que veio para cuidar das pessoas. E a Câmara tem feito o esforço dela também, tem ajudado. Por exemplo, a gente ontem aprovou com relação à questão da habitação, né, do programa Minha Casa Minha Vida, onde a gente vai ser contemplado ali em 4 bairros, que é uma necessidade também muito grande. Foi investido muito pouco em habitação na cidade. Então, e a gente conseguiu isso por conta desse bom relacionamento, dessa governabilidade com a Câmara de Vereadores, né? Então, a gente tem avançado e tem tido vitórias, né? E quando a gente vence, quando a gente consegue ultrapassar essas adversidades, quem sempre vai ganhar é o povo. E tanto eu quanto os vereadores fomos eleitos democraticamente, legitimamente, né? E para governar para o povo, pelo povo. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Prefeita, uma legislação estadual, ela reduziu os valores de impostos para empresas que forem se instalar em vários municípios, entre eles Japeri. Como é que está esse programa, se as empresas continuam buscando Japeri como centro de distribuição para instalar suas empresas? Que ponto se encontra esses entendimentos com empresários que querem se instalar em Japeri? A gente tem cada vez criado uma relação mais próxima, não é, desse setor. A gente entende que é uma necessidade muito grande, principalmente para gerar emprego, não é, e melhorar a renda, não é, e arrecadar mais. Então, a gente tem trabalhado isso com o nosso distrito industrial. A gente tem políticas públicas, não é, voltadas para a gente criar outros, né, distritos industriais, até porque hoje a gente tem a questão do arco metropolitano, a gente tem outras regiões ali também logísticas importantes, né? E a própria Estrada São José, que está sendo construída e que vai unificar os 2 polos da cidade também, tem esse perfil. E a gente tem que atrair cada vez mais, Mauro. O distrito industrial ali ficou durante muito tempo sem incentivos, né? Então, de tudo que eu digo, até hoje a gente discute lá a melhora da infraestrutura para a região. Hoje a gente tem que ter a ampliação, por exemplo, da rede elétrica, de internet. Você tem que também criar as condições para que o empresário venha. A gente trabalhou muito, né? Foi um projeto de lei que nasceu no Executivo e a gente provocou, né? E a Câmara acabou conseguindo entender e aprovar, não é, que são as PPPs, né, as parcerias público-privadas. Então, por exemplo, a gente tem lá no Distrito Industrial a maior empresa, que é a Casa Granado. Ela faz um investimento, não é, na área ali, que é uma concessão, de um posto de policiamento, onde vão ficar os agentes do 24º Batalhão e a nossa Secretaria de Segurança, né, e a Guarda Municipal. Então, ela faz um investimento próximo de 2 milhões, não é? E vai ceder para que a gente use o espaço. Cabine blindada, com monitoramento, enfim, que traz uma segurança para o distrito industrial, mas que aquilo também acaba refletindo, né, no bairro e nos bairros, de um modo geral, na cidade, porque vai entregar outro, né, além da segurança para o distrito industrial, também o monitoramento da cidade. Então, são avanços que a gente conquistou porque a gente entende a importância do distrito industrial e ele precisa ser apoiado e a gente precisa fomentar. E a gente fomenta isso com políticas públicas de várias, vamos dizer, em várias áreas, para que a gente consiga avançar. Sim. Agora, as empresas, quando vão se instalar, elas estão cumprindo com o compromisso assumido com o governo de admitir, em sua maioria, os funcionários moradores de Japeri? Mauro, a gente sempre, eu ouvi dizer assim, tem muito empresa que a maioria dos funcionários são de fora. E eu acabo, né, quando a gente se aproxima, visita, não é, a gente vê muitos funcionários da nossa região mesmo ali, dos bairros próximos. É claro que o governo também precisa fazer o dever de casa, Mauro. A gente precisa capacitar cada vez mais, né? A gente precisa incentivar, né? A gente fez parcerias, por exemplo, com o Senai, com a Firjan. A gente está trabalhando para trazer um Instituto Federal para Japeri. Eu já estou pedindo a cessão de uma escola, que é o Armando Dias, que é uma escola do Estado, o Estado me dando a cessão dessa escola. O governo federal tem um compromisso com a gente, né, o Rafael Almada,
de trazer um Instituto Federal para que a gente possa capacitar cada vez mais os nossos jovens, adultos, para que a gente consiga também que eles sejam absorvidos por esses empregos do Distrito Industrial e de outros que ainda vão surgir. Prefeito, eu queria falar de um assunto que, por quem a senhora colocou lá como secretária, é porque a senhora realmente queria, desde lá do primeiro dia de governo, melhorar a vida do povo japeriense. Estou falando da educação que a senhora colocou exatamente a sua irmã. Sim. Hoje, qual o balanço que a senhora faz? A gente avançou muito na educação, Mauro. Eu acho que a educação a gente tem que olhar com muita... Porque é aquilo que eu digo, a educação ela nunca vai ser gasto, né? Ela é investimento. Então, a gente avançou lá com relação a ataques que a gente tinha, com relação ao concurso público, né? Resolvemos um concurso público que foi um prefeito, em 2016, fez o concurso público e não chamou. Aí depois a gente entra em 2017, teve mudança de governo, um outro prefeito tentou, enfim, achou que aquele concurso público deveria ser cancelado. E aí ficou uma problemática danada e ninguém chamou. Nós fizemos um acordo com o juiz e chamamos esses concursados desse concurso público de 2016. Entendendo a necessidade mesmo, né, que a maior necessidade da educação é com relação a professores e apoio, enfim. Então, chamamos funcionários concursados, né, desse concurso de 2016, faça um concurso público para a educação também agora, né, no ano passado, onde foram 400 vagas ofertadas para a educação e 8 para o meio ambiente. A gente faz o rateio do Fundeb em 2021, o 14º em 2022, o reajuste que eu fiz para todos os servidores, né, de 28%, para fazer pelo menos a correção inflacionária. A gente inaugura, por exemplo, 2 creches agora, padrão FNDE, que estavam paradas há 10 anos. Há 10 anos. Né? Uma necessidade enorme que a gente tem de vagas para creche, para pré-escola, né? E creche. A gente faz convênio com creches, com escolas particulares, para a gente também ofertar essa matrícula tão necessária de pré-escola e creche. E avançamos auxílio alimentação, auxílio transporte, que também não tinha para nenhum servidor da prefeitura. Então, a gente faz uma valorização grande do servidor, que inclui, claro, também o da educação. E a gente retoma programas importantes de educação, né? Eu acho que a educação avançou muito porque a gente conseguiu fazer com que a educação, assim como a saúde, capte os recursos que ela tem condições de captar, né? E isso você faz com uma equipe, né? Então, eu acho que a secretária foi muito feliz, né, em trazer para a secretaria equipes que fizeram com que a gente alimentasse as plataformas para receber os recursos, para voltar com essas obras, como eu dei exemplo, obras estavam paradas há 10 anos. Né? Quantos secretários de educação passaram antes e não conseguiram cumprir esse dever de casa, essa missão? Não é? Isso impacta muito, né, na forma como a gente entrega. A gente colocar o pregão eletrônico, então hoje a nossa merenda tem uma qualidade muito superior, porque a gente aumenta muito, não é, a competitividade, e hoje eu tenho certeza a nossa merenda ela tem uma qualidade muito maior, né? E com relação também ao uniforme, com relação a kit pedagógico, eu andei, fiz algumas reuniões agora nos últimos 2 finais de semana e tive com alguns professores que falaram que nunca em outros governos eles viram o kit pedagógico para o professor também. Antigamente era só para o aluno, agora é o aluno e o professor. Então, acho que tudo isso é avanço e a Japeri do futuro a gente tem que pensar em mais creches padrão FNDE, né, que as creches que a gente entregou hoje, essas 2, sejam um padrão de creche para toda a rede, né? A gente está construindo também mais 2 escolas e fora do novo PAC a gente recebeu uma escola em tempo integral, foi aprovada, e uma creche também em tempo integral. Então, acho que isso vai trazer avanço para a educação e continuar valorizando, não é, o profissional da educação. Já tem o plano de cargos e salários, não é, para os professores, mas a gente também tem que trabalhar para trazer o plano de cargos e salários, não é, para o profissional de apoio, colocar mais mediador nas escolas, hoje vendo essa necessidade com relação às crianças com algum
algum grau de deficiência, né, para que a gente possa avançar. O transporte escolar melhorou muito, a gente recebe muitos elogios, né, com relação ao transporte. O pessoal fala, agora tem os BRTs da educação, porque os ônibus, não é, com ar-condicionado, com os monitores, né, com câmeras, né, que são importantes para que a gente contemple aquilo que hoje é exigido pelo próprio FNDE. E a gente, uma vez que a gente consegue chegar nesse padrão, a gente sabe que está no caminho certo e que as contas vão ser bem prestadas e que a gente não vai ter problemas, né, Mauro? Prefeita Fernanda, eu quero muito agradecer o prestígio da sua presença aqui no nosso Fala Baixada, mais uma vez, e nesse momento colocar as nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Bom, Mauro, queria agradecer o convite, dizer que estou esperando o próximo, acho que a gente precisa, tem muito mais coisa para a gente falar, dizer que toda vez que você me convida e eu venho aqui, a repercussão é muito boa na cidade. Então, queria agradecer e dizer que a gente está trabalhando muito para viver a Japeri do futuro e eu quero sempre você lá conosco. Obrigada, Mauro. Obrigado, prefeita. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.